E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos discutir um assunto polêmico que são linguagens de programação lerdas. Como assim? No mundo de hoje, as pessoas polarizam as mais diferentes discussões: PlayStation versus Xbox, o político A versus o político B, Marvel versus DC e até o famoso biscoito versus bolacha. Bom, se as pessoas discutem absolutamente tudo, não seria diferente quando o assunto é linguagens de programação. Tem gente que possui uma linguagem de programação favorita. Eu, por exemplo, vocês que acompanham o canal aqui sabem, eu adoro Python. Assim como tem várias pessoas que não gostam de determinada linguagem. Por exemplo, eu vivo fazendo piadas com Java e Delphi. E assim, tem linguagens de programação pra caramba, para todos os tipos, gostos, fregueses. Eu tava pesquisando aqui na Wikipedia, vou colocar um artigo da Wikipedia que tá na descrição, que fala que existem mais de 700 linguagens de programação e mais de 200 linguagens ativas até hoje, que são atualizadas, né? Recebem novas versões e dessas, obviamente, tem de tudo. Linguagens que deram muito certo, linguagens que não deram tão certo assim, algumas que são mais úteis em determinados contextos do que outros, resolvem melhor um determinado problema. E assim, quando falamos de uma linguagem ruim, o que é uma linguagem ruim? A gente pode definir muitos critérios para decidir o que é uma linguagem ruim, e um deles é a velocidade, o quão rápido rodam programas feitos por essa linguagem. Qual demora mais, qual é mais rápido, eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Quando as primeiras linguagens que realmente foram utilizadas para escrever programas de computador, ou seja, que rodavam dentro dos computadores de fato, elas naturalmente tinham uma preocupação enorme com a eficiência. Isso porque o hardware antigo ele era bem limitado, você tinha pouca memória, você tinha um processador que não executava tantas operações assim por segundo. Então, as linguagens que surgiram muitos anos atrás, elas tinham uma preocupação enorme com que cada bit, cada byte fosse usado da melhor maneira possível. É o caso, por exemplo, de Fortran, que surgiu para resolver problemas de engenharia principalmente, e a linguagem C, que surgiu para dar suporte aí a sistemas operacionais e aplicações que rodam rápido para esses sistemas. Só que à medida que o tempo foi passando, o hardware foi melhorando muito, pois os projetistas eles foram capazes de criar peças nas placas que fazem o processamento, peças que tornaram-se cada vez mais miniaturizadas, elas foram diminuindo de tamanho. Isso obviamente permitiu que os computadores ficassem mais rápidos, já que mais pecinhas que realizam determinado processamento puderam ser colocadas ali, a um custo bem mais barato, e eu falo de dinheiro basicamente. Para ser mais preciso, essas pecinhas que eu estou falando que foram diminuindo de tamanho chamam-se transistores. Eles são pecinhas que trabalham diretamente com a energia, principalmente trocando eletricidade ali dentro da placa ou amplificando, aumentando a força daquele sinal, vamos dizer assim, e carregando essa informação, entre aspas, para lá e para cá no computador. E naturalmente isso acaba sendo a parte mais essencial das operações, das tarefas que um computador realiza. Essa tendência de ir diminuindo o tamanho desses transistores, que são fundamentais aí para tudo que um computador realiza, segue um padrão bastante preciso, que convencionou se chamar de Lei de Moore. A cada 2 anos, mais ou menos, a quantidade de transistores dobra em uma mesma unidade de área de um circuito integrado. Isso aumenta absurdamente o desempenho, a rapidez com que o computador realiza as coisas, sem que isso cause um custo econômico muito grande. Hoje já se convencionou dizer que já não é mais capaz a gente atender essa lei de Moore, pois os transistores eles vão diminuindo de tamanho tanto, que eles vão alcançando um limite físico mesmo, O transistor vai ficando tão pequenininho que a comparação dele com o tamanho com o próprio átomo, por exemplo, que está envolvido naquelas operações, acaba impossibilitando que o próprio transistor execute essa função de trocar sinais, de amplificar sinais muito bem. E quem está falando isso, por exemplo, não sou só eu, O próprio Moore já falou isso recentemente, há uns 5 anos, mas é impressionante como a lei de Moore funcionou muito bem lá para meados da década de 60, 70, até
pouquíssimo tempo atrás. Nossa, Lucas, mas por que você deu essa volta toda falando até de lei de Moore? É simples, pois à medida que o hardware foi melhorando tanto e seguindo um padrão assim de melhoria contínuo, ficou muito mais fácil para quem cria uma linguagem de programação relaxar um pouquinho em relação aos recursos disponíveis, já que você passou a ter memória como você nunca teve antes e processador como nunca teve antes, não precisou mais se preocupar tanto assim com um desempenho absurdo, né, que aproveita 100% da velocidade. E ao invés de se preocupar tanto em utilizar cada byte com o máximo de eficiência possível, os projetistas puderam se preocupar em criar linguagens mais fáceis de usar, mais tranquilas do programador programar, ainda que a um custo de gastar um pouco mais de memória ou de processador do que precisaria. Dito isso, existe meio que uma troca, a gente chama de trade-off, né? É quando você compensa uma coisa em outra. Mais ou menos o seguinte, quando, por exemplo, num RPG você coloca mais pontos para a força de um personagem e nisso você acaba perdendo um pouco na agilidade, né? Você pode escolher. Aqui em linguagem você tem uma discussão parecida quando o assunto é você ter eficiência, utilizar ao máximo os recursos em troca de você tornar a linguagem mais complexa do programador usar. É mais ou menos como cozinhar, né? Já tá na moda esses Masterchef da vida. Quando você cozinha, por exemplo, o seu próprio alimento, você tem controle sobre absolutamente tudo ali. Você pode preparar a comida mais rápida possível, se você tiver com muita fome. Ou você pode, por exemplo, pedir comida de fora. Quando você pede comida de fora, você não tem muito controle sobre aquilo que você vai comer. Vai demorar mais e talvez não chegue exatamente a comida que você gostaria se você tivesse todo aquele controle de preparar ela. Isso meio que acontece com linguagens de programação também. Existem algumas linguagens de programação que dão controle sobre absolutamente tudo, né? Por exemplo, é o caso do C. Você consegue fazer coisas ali para o seu algoritmo rodar bem rápido, mas ao mesmo tempo você tem tanto controle, é como se fosse um pouco um painel de avião. Você tem tanto controle sobre as coisas que você fica um pouco perdido se você não tiver muita experiência. Enquanto existem algumas linguagens de programação que facilitam bastante, o programador pega, já faz um monte de coisa muito rapidamente, a linguagem meio que faz muita coisa debaixo dos panos para o programador acaba não tendo muito controle sobre isso e acaba, por exemplo, tendo algumas limitações sobre como utilizar a memória ou processamento da maneira mais eficiente possível para aquele problema específico que o programador está trabalhando. Dito todas essas coisas, a gente pode separar assim essas duas categorias de linguagem entre linguagens compiladas e interpretadas. Claro que hoje em dia a coisa não é mais tão preto no branco assim. Até uns anos atrás era muito claro você fazer essa separação do que é uma linguagem compilada e o que é uma linguagem interpretada. Hoje em dia as linguagens se misturam muito entre essas duas categorias, mas eu nem vou entrar muito no mérito disso aqui agora. Eu vou falar separadamente dessas duas categorias aí e onde entra essa questão da linguagem ser mais rápida, te dar mais controle, menos controle, enfim, esse papo todo que a gente está tendo aqui. Essas linguagens que dão maior controle ao programador para fazer praticamente tudo, inclusive ter controle sobre como utilizar da melhor maneira a memória e tal, são as linguagens compiladas. Até por essas características, elas costumam ser um pouco mais difíceis de usar. Basicamente, elas pegam o código que você escreve, alguma coisa que lembra um pouquinho uma linguagem natural, mas não tanto assim. Depende da linguagem, obviamente, mas é uma linguagem que tenta ser um pouco mais fácil de entender para um ser humano, mas assim, com muitas operações matemáticas e tal no meio, e que o compilador, né, que vai ser a ferramenta que vai pegar esse código que o programador escreveu, vai transformar todo esse código em várias etapas, vai transformando de uma linguagem para outra, que já é uma linguagem mais próxima da máquina, que vai se aproximando cada vez mais daquele monte de zeros e uns que vocês estão acostumados aí a ouvir. Como o compilador ele pega todo esse código que o programador escreveu e vai fazendo várias transformações, ele vai melhorando, otimizando, tornando cada vez mais rápido e eficaz a execução daquele código na máquina específica que o programador está trabalhando. As linguagens interpretadas, por sua vez, elas vão pegando as linhas, cada linha que o programador escreveu e de linha em linha vai transformando aquilo num código mais próximo
ao código de máquina. Só que como ele simplesmente pega uma linha e transforma em algo para código de máquina, né? Um código que seja mais fácil para o computador entender. Pega a próxima linha, transforma, pega a próxima e transforma, esse código não fica otimizado, né? Como a gente chama. Ele não fica tão bem preparado para rodar da maneira mais eficaz possível num computador. Pois, diferente da linguagem compilada, que pega toda aquela estrutura e vai transformando ela toda junta em algo mais enxuto e rápido possível, a linguagem interpretada acaba deixando uma coisa não tão eficiente assim. De forma que o código acaba ficando um pouco grande e desnecessariamente mais lento. Só que aí vem uma questão interessante. As linguagens compiladas, elas costumam ter uma série de regras que acabam limitando um pouco assim o programador no sentido de ele ter que tomar muitos cuidados na hora de escrever um determinado código. Enquanto as linguagens interpretadas, elas são bem mais flexíveis. Elas permitem muito mais coisa, inclusive o programador fazer coisas erradas, besteirinhas. Só que eu reitero que as linguagens hoje não são mais 100% interpretadas ou 100% compiladas. Muitas vezes elas têm uma etapa compilada e depois interpreta, mas tem linguagens que são mais interpretadas do que compiladas e acaba tendo essa questão aí do desempenho afetando elas. Um exemplo de linguagem assim é o PHP, que os programadores amam odiar. Até hoje, o PHP é uma das tecnologias assim que são um dos motores da internet que a gente conhece hoje, pois boa parte dos sites utilizam alguma coisa de PHP para fazer algum tipo de processamento, sabe? Por exemplo, em blogs que a pessoa vai lá, posta e o texto fica lá, aí tem uma caixinha de comentários, enfim, todas essas necessidades aí, o PHP acaba atendendo bem. Tanto que eu peguei um dado aqui da consultoria W3Techs e dos sites que disponibilizam a tecnologia usadas, 79% deles usam PHP. Muitos deles são blogs, né, como eu citei, que usam, por exemplo, uma tecnologia muito popular que chama WordPress. Inclusive o meu site lá, universodiscreto.com, usa. O PHP ele leva a fama de ser uma linguagem lenta, uma linguagem meio ultrapassada, uma linguagem de sobrinhos, né? Já que é fácil assim de você aprender a programar coisas com ela e muitas vezes pessoas não consideradas assim tão gabaritadas vai lá e fazem muita coisa. Querendo ou não, essa acaba sendo uma vantagem grande do PHP, pois o PHP permite que você aprenda rapidamente a programar coisas para sites e ele é muito barato assim de você pegar um servidor de internet, rodar PHP ali e dar suporte num site. É muito barato, tanto que muitas indústrias pequenas, iniciativas que envolvem poucas pessoas acabam usando PHP, pois é muito fácil e rápido você colocar algo no ar com ele. Infelizmente, meus amigos, eu preciso falar de uma outra linguagem que recebe a fama de ser lerdinha, que é o Python. E sim, eu sei que eu falo muito de Python nesse canal aqui, eu gosto bastante de Python, mas mesmo o Python tem seus esqueletos no armário. A maior parte do Python é interpretado e isso, querendo ou não, acaba afetando bastante o desempenho se comparado a outras linguagens. Mas assim, se o Python tem esse problema de desempenho comparado a outras linguagens, o Python permite que um programador crie programas complicados muito rapidamente. Por exemplo, você consegue criar uma rede neural artificial com 10 linhas de código, o que é uma coisa impressionante. E claro, Python tem suas estratégias para lidar com essa questão de desempenho. Quando você tem um projeto que envolve uma necessidade muito grande por eficiência, muitas vezes programas que fazem cálculos matemáticos e precisa entregar isso rápido, muitas dessas bibliotecas que vão fazer essas operações matemáticas estão implementadas em C++. Então, na verdade, o Python só chama um código numa linguagem bastante rápida e difícil de usar, que é o C++, e com isso acaba entregando uma resposta muito rápida. O Python só chama, entre aspas, esses pacotes aí. Mas assim, eu tô dizendo que PHP é uma linguagem horrível, que Python é uma linguagem horrível por conta dessas questões de velocidade, desempenho. Assim, a gente deveria parar de usar essas linguagens por isso? A meu ver, não, por duas razões. A primeira é que essas linguagens aumentam muito a produtividade do programador. O programador rapidinho faz um monte de coisa. Para que você vai pegar
é C++ para mexer com coisas de inteligência artificial complicada. Esse Python é muito mais amigável para o programador desenvolver, e quando ele precisar de alguma coisa complicada, o próprio Python tem por debaixo dos panos coisas em C++. Então, Python e PHP ajudam muito a vida do programador ali que vai desenvolver alguma coisa. E outra é que essa lentidão, na verdade, não é tão lenta assim. Ele é mais lento comparado a outras linguagens, mas continua atendendo muito bem as pessoas. As pessoas nem conseguem perceber essa questão de desempenho. Até porque um código rodar mais rápido ou mais devagar, muitas vezes vai depender muito mais da capacidade do programador do que da própria linguagem. Um bom programador vai fazer coisas que rodam rápido, rodam bem, sem bugs e com código bem escrito. Muito provavelmente, se o código estiver rodando lento, é por culpa do programador e não necessariamente por culpa da linguagem. Tá certo? Então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, clicar em sininho, todas essas coisas, acompanhar esse conteúdo. Eu espero que você esteja gostando dele. E é isso, valeu. Muito obrigado.